João 8, versículo 37 diz assim: Bem sei que sois descendência de Abraão, e contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste do vosso pai. E eles responderam: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse: Se fosseis filhos de Abraão, estareis fazendo as obras de Abraão, mas agora procurai matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Eles reagiram: Não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amareis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala o que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, a quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que se alguém obedecer às minhas palavras, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: Agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém obedecer à minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém, gente? Essa é a palavra que nós vamos estudar aqui essa manhã. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus graça. Sim, Deus, nós te pedimos graças para poder compreender essa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, abra nossa mente, abra o nosso coração, ilumina o nosso entendimento. Aqueça, ó Pai, os nossos afetos por Ti essa manhã, para que ao contemplar a Sua palavra, ó Pai, nós possamos ser atraídos para Ti, ó Pai, e que possamos ouvir, obedecer, ó Pai, que possamos receber com anseios, ó Pai, que essa palavra possa ser água, ó Pai, que mata a nossa sede, possa ser alimento que mata a nossa fome, para que nós possamos, ó Pai, estar nutridos do Evangelho, para viver uma vida que Te agrade, uma vida digna, ó Pai, uma vida que aponta para a Tua glória, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Jesus está finalizando aqui um ciclo de conversas com os judeus, né? Vocês lembram que a gente está ainda no final da festa dos tabernáculos, a gente já está falando de vários discursos de Jesus, várias conversas que Jesus tem com os judeus, com as autoridades, e aqui eu queria abrir essa aspas porque Jesus está falando com aqueles que creram, dos judeus àqueles que creram. Se você for para os versículos atrás aqui, você vai ver que muitos dos judeus creram em Jesus. Mas esses mesmos que creram em Jesus estão questionando Jesus agora de novo, entendeu? Então você vê como que a fé
deles é essa fé infantil mesmo, que não consegue compreender quem Jesus é e aquilo que ele faz, entendeu? Jesus não é simplesmente o mestre da lei, Jesus não é apenas um profeta, Jesus é Deus em carne. Jesus é esse o caminho para o Pai, Jesus é esse enviado de Deus, Jesus é do céu, ele não é da terra, Jesus é isso aqui que ele está se apresentando. E essas pessoas aqui, os judeus, estão tendo grande dificuldade de compreender essa verdade, né? Mas Jesus está apresentando um caminho de libertação, um caminho realmente de autenticidade no Senhor, né? Um caminho de liberdade verdadeira, né? E isso é por meio da verdade. Os judeus questionaram Jesus se Jesus sabia de quem que eles eram filhos, né? E Jesus fala, eu sei que vocês são filhos de Abraão. O DNA de vocês, o sangue de vocês, corre, né? O mesmo sangue que correu em Abraão. Eu sei que vocês são descendência natural de Abraão, mas a descendência que importa é a descendência espiritual. Vocês se comportam como se vocês não tivessem ligação nenhuma com Abraão. Porque Abraão é aquele que honra a Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que anda pela fé. E vocês se apresentam diante de Deus com incredulidade, com objeções, com coração duro. Então perceba bem que Jesus está levando a eles, fazendo esse confronto, entendeu? De quem vocês são filhos verdadeiramente. Porque eu sou filho de Deus, Jesus dizendo. Eu sou filho de Deus. O meu pai é Deus. E vocês dizem que servem a Deus, mas não obedecem a Deus. Ou seja, vocês são mentirosos. Vocês têm um pai. E o pai de vocês não é Deus. O pai de vocês é o diabo. É Satanás. Olha que discurso, gente. Pensa bem que todo mundo na nossa sociedade, né, ama Jesus. Mas quando entra nessa coisa de filho do diabo, filho de Deus, as pessoas normalmente empregam isso ao seguidor de Jesus. Não, os seguidores de Jesus que estragam o cristianismo, que estragam o evangelho. Mas imagina Jesus tendo uma conversa com você lá no seu trabalho, fazendo esse discurso aqui. Vocês são mentirosos, vocês não obedecem a Deus, vocês não seguem a Deus, vocês são incrédulos, vocês são filhos do diabo. Jesus dizendo isso. Que discurso duro. Que confronto é esse que o Filho de Deus faz? Colocando aqui a divisão, dividindo realmente as coisas. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe meio termo. Você precisa perceber a gravidade que é a vida em desobediência a Deus, a vida de pecado, a vida de inimizade com Deus. As pessoas que vivem nessa condição, elas não estão no meio termo. Elas não estão entre, será que eu vou seguir a Satanás ou vou seguir a Deus? Se você não segue a Deus, você segue ao diabo. Gente, é Jesus que está dizendo isso aqui. Por quê? Porque é a condição dele. Se você não crê em Jesus, se você não se submete a Jesus, você não confia em Jesus, então o vosso pai não é Abraão. Vocês podem ser filhos de crente, vocês podem ser batizados nas águas, vocês podem saber os catecismos de cor, você pode dizer, eu nasci numa igreja saudável, uma igreja histórica, o que for. Essa credencial dos seus pais não vale para você, entendeu? Por quê? Porque você precisa ter a sua vida conectada a Jesus. É algo entre você e Deus. O que os seus pais fizeram, ok, é algo louvável. Mas se vocês realmente seguem o exemplo dos vossos pais, vocês deveriam obedecer a Jesus. Entendeu? É por isso, gente, que essa é uma boa explicação. Por que tantos filhos de crente, às vezes, não seguem os caminhos? Porque não é assim. A mensagem tem que vir confrontar cada indivíduo. E esse indivíduo deve ser levado a esse lugar de confronto, onde ele precisa realmente assumir se ele servirá a Deus ou se ele servirá a Satanás. Se ele encontrará o caminho da verdade e vida, ou ele continuará no caminho de ilusão, de mentira, enfim, um coração duro diante de Deus, né? Se ele é isso que ele quer. Então Jesus, ele fala duramente sobre essas coisas, está falando isso o capítulo todo. O Evangelho de João traz esses momentos várias vezes de confronto, onde Jesus realmente pega uma pessoa supostamente boa, moralmente correta, e Jesus confronta essa pessoa com a realidade e fala com essa pessoa, talvez o que você acha que é verdade não seja verdade. E Jesus confronta essas pessoas, e essas pessoas precisam tomar um passo aí, tomar uma decisão. Mas olha só, isso é tão duro para essas pessoas que creram em Jesus em um momento anterior, que agora elas já querem o quê? Matar Jesus. Querem matar Jesus, porque é assim. Quando você começa a ouvir a verdade, quando alguém te confronta com uma verdade,
uma verdade absoluta como esta aqui que Jesus está pregando, de que ele é o único caminho para Deus, ou você tampa os seus ouvidos, mas a mensagem é tão forte que ela vai ultrapassando essas barreiras, né, dos ouvidos, então você precisa silenciar essa voz. Você precisa silenciar Jesus, porque Jesus continua falando do reino de Deus, Jesus continua dizendo, apontando que o ser humano é pecador, que o ser humano está perdido sem Deus, que o ser humano é rebelde, que o pecado original ele não afetou simplesmente as habilidades do ser humano, mas acabou com a vida do ser humano, existe um abismo dentro do ser humano, o problema não está fora, porque é muito fácil a gente dizer o que está errado no mundo é o mundo. É a política, é a economia, é a sociedade. Mas Jesus fala assim, o que está errado no mundo é você. Entendeu? É você que tem pecado, é você que não busca o caminho de Deus. Aí você fala, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, mas existe maldade nesse procedimento seu, mesmo que você ache que é bom. O seu conceito de bom é ruim. Isso é ruim, isso faz mal tanto a você mesmo quanto às pessoas à sua volta. Entendeu? Então Jesus está trazendo o ser humano para a realidade de quem ele é. O ser humano está caído, o ser humano está destituído da glória de Deus, o ser humano ele está quebrado, tem alguma coisa errada. Eu falo com o pessoal normalmente muito sobre isso. Já pensou se Deus deixa você provar o seu potencial no máximo? Alguém fala assim, não, você tem o potencial mora dentro de você. Meu amigo, se Deus ele deixar você experimentar o seu potencial, você pode ter certeza que você vai deixar o pecado aflorar em você assim no máximo. Se não é Deus restringindo a maldade em você, não queira conhecer o seu potencial maior. Entendeu? Vocês lembram o que aconteceu e a gente estava estudando no GC passado? De que quando Deus deixa alguém experimentar o seu potencial, a quem ele realmente é, por exemplo, como foi o caso de Faraó, né? Quando a gente percebe que Faraó experimenta a sua total maldade. Faraó estava resistindo a Deus, mas quando Deus ele executa juízo sobre Faraó, Faraó endurece o seu coração, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó não se incomoda com isso, ele simplesmente age de acordo com a sua própria maldade. Ele já estava obstinado à maldade, mas a graça de Deus restringiu o mal. Você precisa ver isso, a graça de Deus que restringe o mal no mundo, mas vez ou outra alguém experimenta o seu máximo de potencial. De vez em quando aparecem alguns Hitlers na sociedade. Entendeu? O que é o ser humano se Deus não restringir a maldade que existe nele? Mas Deus não quer só restringir essa maldade, como que colocando cercas para que você não atinja o seu total potencial humano pecador. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a sua natureza. Entendeu? Por quê? Porque a sua natureza caída, ela tem que acabar. Ela tem que realmente ser transformada, precisa acontecer um milagre. Então, por isso que Deus fala de novo nascimento. Por isso que Deus fala, através de Jesus, sobre essa necessidade que o homem tem de nascer de novo, de ver o reino de Deus. Entendeu? Não é uma coisa que Deus, tipo assim, ele faz um ajuste em você, como se tivesse uma coisinha quebrada. Não, tá perdido mesmo, entendeu? Então, a doutrina da depravação total, ela dá essa consciência de que nós estamos numa condição de miséria e nós não conseguimos nos salvar. Entendeu? Nós estamos aprisionados pelo pecado. O pecado não é simplesmente um probleminha, uma manchinha na minha roupa. O pecado é uma condição que nos escraviza. É por isso que no versículo anterior, Jesus vai dizer, conhecereis a verdade que vos libertará. Né? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O que é isso? É porque o pecado ele traz uma condição de escravidão para o ser humano, entendeu? O pecado não é uma manchinha na roupa. O pecado é uma condição. Ou seja, a gente precisa ser liberto disso, entendeu? A gente precisa sair dessa prisão. O pecado, ele faz com que a gente obedeça ao quê? Ao diabo, a Satanás. Você tá entendendo? Então uma pessoa pecadora, ela pode às vezes achar que ela é livre e tal, mas ela não percebe que ela está vivendo de acordo com a vontade do seu pai, que é Satanás. Olha que dureza da mensagem de Jesus. Gente, é o que nós acabamos de ler aqui. Mas existe um caminho de liberdade, um caminho de salvação. É por isso que nós precisamos ser salvos. A salvação não é algo que agrega na nossa vida, como se fosse um enfeite, um tênis novo, uma roupa nova. Eu já sou bonito e coloco uma roupa nova para ficar mais bonito ainda. Que isso? Não é isso. A salvação é diferente, é porque estava perdido, que não tinha jeito, entendeu? E alguém precisa mudar a minha condição. Eu não consigo produzir isso mesmo. Eu preciso de graça de Deus, por isso que eu clamo, por isso que eu me prostro diante de Deus,
Por isso que eu falo, se é filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque eu entendo que a salvação não está em mim, mas está nele. Tá entendendo? E Jesus está se apresentando como esse caminho de salvação, essa verdade que liberta, essa vida realmente que é uma vida que aponta para o reino de Deus, mas essas pessoas aqui, elas estão incrédulas, elas estão desejando que Jesus seja morto. A gente quer matar Jesus, a gente quer que ele cesse, que ele pare de falar, que ele pare de agir como se de fato ele fosse filho de Deus. Por quê? Porque a luz dele vai brilhando e vai mostrando as trevas que existem em nós. Você percebe, gente, que Jesus não era tão amado pelas pessoas que escutavam ele. Pelo contrário, as pessoas sentiam ódio, né? Sentiam coceiras no ouvido, a ponto de desejar que Jesus realmente fosse morto. Coisa triste, né? E aí eles começam a insistir, como alguém que deseja se justificar, que Abraão é o pai deles. A justiça própria. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos o DNA de Abraão. E Abraão, a promessa para Abraão é que os seus filhos seriam o quê? A sua família, a sua descendência seria abençoada, seria a descendência onde Deus repousa a sua bênção. Bênção, o shalom de Deus. Então, essa palavra descendente, né, ou descendência, que vai aparecer várias vezes na Bíblia, é a palavra semente, né, que através da semente de Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, que a glória de Deus, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Então, as pessoas, elas achavam que era o seguinte, que era o povo em si mesmo, que seria essa descendência de Abraão. Mas Jesus, e Paulo vai dizer isso depois nas suas cartas, que Jesus é o descendente pelo qual todas as famílias da terra são abençoadas, pelo qual o mundo é abençoado. Então eles estão falando para Jesus, nós somos sementes de Abraão. E Jesus está falando, vocês não são semente de Abraão, porque se vocês fossem semente de Abraão, vocês obedeciam a Deus. Vocês são semente de quem? Do diabo, de Satanás. Entendeu? Então vocês são descendências de Satanás, do diabo. Eu sou descendência de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês escutavam a palavra de Deus e obedeciam. Entendeu? Então é um discurso assim onde eles estão usando as provas naturais de que eles são realmente da descendência de Abraão, que eles têm um pacto com Deus por causa do DNA, e Jesus está falando assim, vocês são mentirosos, entendeu? Isso é uma mentira. E é uma mentira que vocês contam ela e vocês se enganam também. Vocês também estão achando que vocês estão com a bola toda, vocês estão achando que vocês estão salvos por causa de Abraão, entendeu? Vocês não percebem que vocês também precisam andar conforme Abraão. Uma vida entregue, uma vida de fé. E a gente vai chegar no versículo 44, lê aí comigo aí na sua Bíblia aí. A gente pode ler até anteriormente, né, o versículo 42. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Olha que interessante, né? Se eles fossem de Deus, eles iam escutar Jesus vivendo uma vida íntegra, sem pecado, falando verdades, porque ninguém conseguia questionar Jesus. Ninguém havia pisado a terra que fosse como Jesus. Se essas pessoas estivessem ligadas a Deus, elas iam fazer a associação rápida de que Jesus só pode proceder de Deus. Então eu preciso amar Ele, porque eu preciso amar a verdade. Eu preciso amar a santidade. Eu preciso amar a pureza. Eu não posso me rebelar contra alguém que tem tanta autoridade para falar o que faz com a vida íntegra, sem mácula. Ou seja, é alguém que merece a minha atenção, o meu amor. Entendeu? Se essas pessoas fossem de Deus, elas olhariam para Jesus e iam desejar andar com esse Jesus, mas elas desejam matar Jesus. Versículo 43, porque não compreendeis a minha mensagem. E por que eles não compreendem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. Por que eles não conseguem compreender Jesus? Porque quando Jesus fala, isso confronta eles. Quando a gente está errado, né? Eu lembro disso um dia, até essa história aqui para vocês. A gente estava tendo um grupo de estudo lá na igreja, lá uns anos atrás, e aí tinha uma pessoa que chegou na igreja assim, e a gente estava a gente estava lendo aquele livro do Tim Keller, né, um livreto, Ego Transformado, né? Um livretinho assim, um excelente livreto falando sobre isso, né? O lugar da humildade, né? E aí a gente falou sobre crítica lá, né? Como que as pessoas ficam ofendidas quando são criticadas, né? Que isso também é
uma forma de auto-justificar, entendeu? Porque você sempre acha que está perfeito, então quando uma pessoa te critica, você fica ofendido, porque você acha que você é bom demais, entendeu? E a gente tá falando sobre isso, né? Que a humildade, ela reconhece a crítica, né? Como algo que realmente eu não sou bom assim, eu preciso mudar. E aí a gente conversando sobre isso, aí uma pessoa, um irmão lá na época lá, falou assim, eu adoro ser criticado. Eu adoro ser criticado, porque quando eu sou criticado, eu cresço, eu evoluo, então eu não tenho medo de críticas, né? Ele falou, ó, que bom, irmão, benção demais. Passou alguns meses, né? E essa pessoa, vocês não conhecem, não vai conhecer nem tão cedo, essa pessoa tava tendo um caso com duas mulheres, né? E aí, uma que era casada e outra que... Uma confusão, uma coisa assim... imoral, entendeu? Imoral, uma coisa imoral. Aí eu cheguei para esse irmão e falei assim, irmão, isso que você está fazendo é pecado, é errado, entendeu? Você precisa tomar uma decisão. Você tem que entender que essas mulheres, elas têm uma dignidade, você tem que ter uma dignidade também. E aí foi lá e descasquei ele, né? Confrontei, porque o irmão estava na nossa igreja assim, como se ele fosse assim, um rabino, entendeu? Um cara cheio de... um cara bacana, sabe? E eu já tinha percebido, eu dei essa confrontada nele. Aí o que você acha que aconteceu com ele? Sumiu. Entendeu? Ficou chateado. Entendeu? E eu falei com ele, ó, você falou aquele dia lá que você gosta de receber crítica, né? Eu tenho uma aqui para te fazer aqui, né? Aí não gostou muito. Então, olha só, quando os nossos pecados são confrontados, a gente fica ofendido mesmo, entendeu? Então, nesse caso, assim, era uma coisa assim, bem terrível mesmo, né? Uma coisa assim... imoral, não era uma coisinha, uma mentirinha, mas era uma coisa assim que afetava a vida de outras pessoas. Quando eu fui conversar com ele, sem expor isso pra ninguém e tal, e aí ele ficou ofendido. E quantas vezes nós somos ofendidos também por algum irmão que fala a verdade com a gente, entendeu? Sobre quem nós somos, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Às vezes os irmãos não falam isso simplesmente para nos, tipo assim, desmerecer, mas fala realmente. Tá errado, entendeu? Você é violento, você é mentiroso, você é enganador, você é mal pagador, entendeu? Você é um pai omisso, você é uma mãe que você tá entendendo? Essas coisas que vêm e que às vezes a gente tá ali e a gente não gosta que ninguém fale isso pra nós, entendeu? A gente é como essas pessoas aqui. Quem é essa pessoa que é cheia de verdade, que tá acusando o meu pecado? Entendeu? Que Jesus era essa pessoa pra eles, entendeu? Quem que Jesus acha que ele é? Ele é filho de quem? Entendeu? Ele é filho de quem para falar isso com a gente? A gente conhece ele é simplesmente uma pessoa de Nazaré. Por que ele acha que é juiz de quem? Você está entendendo? Gente, quando você... E aí que eu falo que o ato divino numa igreja, no domingo, é um ato de fé e um ato de humilhação também. Uma boa humilhação. Por quê? Porque todo domingo que você chega aqui, você é confrontado pelos seus pecados. Eu também sou quando eu prego o evangelho, entendeu? Inclusive, a primeira pessoa que eu prego o evangelho é contra mim mesmo e depois contra vocês, para que a gente possa ter noção de quem nós somos verdadeiramente, para que a gente possa buscar salvação. Entendeu? Essa que é a mensagem que você precisa gravar aqui. Que toda vez que você ouvir a mensagem do evangelho, se for algo que só amacia o seu ego, tem alguma coisa errada. Porque o tempo todo que nós estamos olhando aqui, nós estamos contemplando as promessas, a salvação, mas todo esse conforto no reino de Deus, toda essa melhor condição no reino de Deus, ela não acontece em nós sem dor, sem entrega, sem renúncia, sem matar o velho homem, entendeu? Sem abrir mão do nosso bem-querer, do nosso ego. Está vendo? Porque toda vez a mensagem é essa, arrepender e crer. Não existe uma coisa sem a outra, entendeu? Cada vez que você vai desenvolvendo sua fé em Jesus, você vai se arrependendo mais ainda daquele velho homem, daquela velha natureza, daquelas velhas práticas, entendeu? E Jesus era essa pessoa que estava falando, e cada palavra de Jesus parece que deixava essas pessoas desconfortáveis, com enjoo, entendeu? Porque Jesus falava a verdade e eles amavam a mentira. Jesus estava tentando trazer eles para a luz, para a libertação, e eles queriam ficar nas trevas, em prisões. Entendeu? E por isso que eles não entendiam, porque eles não queriam mesmo, né? O coração deles estava duro. Versículo 44. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Perceba bem a conexão que Jesus está falando entre mentira e morte e homicídio, entendeu? Porque é esse o caminho da mentira. O caminho da mentira é o caminho contrário. Se a verdade está relacionada à vida, a mentira está relacionada à morte, mas uma morte que é assassina,
entendeu? Porque é isso que o diabo fez desde o início, não é isso que a serpente fez no Jardim do Éden? Quando ela oferece o fruto ali para a mulher, né, e para Adão, o que acontece? Eles não experimentam morte, e aqui Jesus não está falando simplesmente de uma morte física, mas da morte espiritual, entendeu? Mas morte é a mentira que chega e causa essa curiosidade, essa vontade de ser livre de Deus. Percebe que o Éden é justamente isso que está acontecendo, né? A serpente está oferecendo para a mulher e para o homem uma alternativa à vontade de Deus, entendeu? Talvez exista uma outra maneira de viver a qual Deus não precise colocar os limites para você, entendeu? Seja livre de Deus, é o discurso da serpente. Mas aí o que acontece quando eles experimentam o pecado? Eles experimentam a morte, as condenações, o juízo. E mais uma vez, a gente vive isso no nosso tempo, entendeu? Aquelas meias verdades que são mentiras e que nos afastam desse caminho onde nós estamos submetidos à vontade de Deus. Mas o tempo todo a sociedade está falando, para que você vai seguir a lei, para que você vai viver de acordo com por que você vai ser crente, o que você vai viver dessa maneira? Isso não é liberdade. Você tem que servir a Deus, então não é liberdade, entendeu? E a gente vai falar realmente, não é uma liberdade nos modos que você pensa, mas é a melhor modo de existir, de viver. É estar num lugar seguro, é estar dentro dos limites de Deus, e eu me conforto com isso, entendeu? De que eu não estou entregue à minha própria liberdade, ao meu próprio caminho, mas eu estou seguindo um caminho de alguém que preparou esse caminho para mim, que é Deus. Percebe bem, gente, o que o Evangelho é? O Evangelho, quando a gente fala de liberdade, não é para você viver como se não existisse regras, né? Existem regras, leis, existe uma palavra orientadora, nós precisamos nos submeter a essa palavra, receber essa palavra, viver de acordo com a vontade de Deus. Alguém que não queira viver dessa maneira, essa pessoa não sabe, mas ela está se enganando e ela está se aproximando do seu pai, que é o diabo. Entendeu? Não existe meio termo. Guarda isso no seu coração essa manhã. Então, Jesus diz a verdade, versículo 45, mas porque digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Então, quem pode acusar Jesus de algum pecado? Jesus fala a verdade, Jesus é a verdade. Se alguém não recebe ele, essa pessoa faz isso porque essa pessoa está envolvida em maldade, e ela se orgulha de viver dessa maneira. Dá um pulo lá para o versículo 52 aí. E os judeus lhe disseram, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu é maior que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram, quem tu pensa que és? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Então olha só, o que Jesus está falando? Se vocês obedecerem a palavra de Deus, e essa palavra é para você que está aqui também. Se você permanecer na palavra de Deus, se a palavra de Deus permanecer em você, você não vai provar a morte. Nós não estamos falando de uma morte natural, mas nós estamos falando de uma morte espiritual, a morte eterna, a condenação. Então, se você realmente é um cristão, uma evidência de que você realmente converteu, de que você nasceu de novo, é a permanência na palavra de Deus, é a progressão em ouvir, obedecer, caminhar. É uma jornada. Então, você precisa entender que se você realmente foi salvo, se você realmente crê em Jesus Cristo, você deseja essa jornada. Você quer que essa palavra de Jesus, ela tome conta de quem você é. Você quer que essa palavra vá para dentro de você e você vai construir a sua vida pautada nessa palavra. As pessoas que dizem amar a Deus, mas não amam a sua palavra, não estão se enganando, estão se envolvendo em mentira, estão buscando para si um caminho de morte. Entendeu? Jesus está prometendo vida eterna e as pessoas estão falando assim, mas peraí, Abraão morreu, entendeu? Os profetas morreram, você é maior do que eles? Né? E Jesus vai dizer, eu sou. Né? Versículo 58, né? Versículo 56, porque isso aqui é interessante também. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo,
que antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente chega num ponto assim que é muito importante para nós aqui. Quem é Jesus? Jesus não é simplesmente um profeta. Jesus não é um rabino diferenciado que tem os ensinos. Não é. Jesus é Deus. Antes que Abraão existisse, Jesus já era, ele é e ele será. É o eu sou. É o serei o que serei. É esse Deus que aparece lá a Moisés na sarça e se apresenta como esse eu sou. Não sou definido pelo tempo, eu estou fora do tempo. Vocês são temporais. Entendam isso. Nós somos criação de Deus. Deus é superior nesse sentido, de que ele não é condicionado pelo tempo. Ele experimenta o tempo em Jesus, na pessoa de Jesus, mas ele é o criador do tempo, ele é o criador do universo, ele é o criador dos seres humanos. É pelo poder da sua palavra que todas as coisas são criadas, ou seja, ele é superior a todas essas coisas. Quando você vem no domingo cultuar a Deus, é esse Deus que você vem cultuar. Não é um Deus pequeno, não é um Deus fraco, não é um Deus que é pego de surpresa pelas adversidades. Você cultua um Deus que é soberano, que é grandioso e que é glorioso. Certo? Tenha isso em mente, você não cultua um Deus fraco. A sua teologia não pode estar fundamentada em um Deus que é limitado, um Deus que é pego de surpresa. O Deus que você cultua é um Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo pode, é um Deus que faz as coisas conforme a sua vontade. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. E Jesus está apresentando um caminho de comunhão com esse Deus que tudo é. Esse Deus que é maior do que Abraão. Abraão é extraordinário, é o pai ali da nação de Israel, é uma pessoa que viveu pela fé, viveu grandes coisas com Deus. Mas Jesus é maior do que Abraão. Os profetas viveram coisas extraordinárias, Moisés, Elias, enfim, todos eles, Jeremias, os profetas viveram algo extraordinário. Isaías teve a visão da borda do manto de Deus, o anjo tocou a sua língua com a tenaz, mas Jesus é maior do que os profetas, é maior do que os anjos, é maior do que qualquer outra coisa que nos foi apresentada. Mesmo que essas coisas fossem extraordinárias, Jesus está acima disso. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm tanta admiração por Abraão, pelos pais, vocês têm tanta admiração pelos profetas, mas vocês não conseguem perceber que Abraão e os profetas estavam apontando para mim? É essa a conclusão que Lucas vai chegar no final do seu livro sobre como todas as escrituras apontavam para Jesus. Entendeu? Então você precisa se relacionar com esse Jesus a qual toda a história aponta para ele. Perceba isso aqui que é algo maravilhoso. Algumas pessoas que desprezam o Antigo Testamento como se o Antigo Testamento fosse simplesmente uma história de quem não conheceu a revelação de Deus e só o Novo Testamento que importasse, elas não perceberam o que Jesus acabou de dizer aqui, que Abraão contemplou o dia de Jesus. Contemplou esse momento onde o Messias realmente faria a sua obra. Claro, Abraão não contemplou isso claramente como nós percebemos no Novo Testamento, mas a esperança dele estava em um Salvador. A esperança dele estava no Messias, e alguém que ia redimir a humanidade. O cumprimento da promessa de Abraão estava em alguém, em um sacrifício, mas claramente. Quando ele percebe esses sinais de Deus, da revelação especial de Deus, ele descansa e ele se alegra. Ele entra num estado de regozijo. A esperança dele não estava simplesmente em um cordeiro que apareceu para substituir o filho dele, mas ele estava colocando a sua esperança, a sua fé em algo que Deus ia fazer no futuro por meio da morte de um justo por injustos. Essa é a esperança das pessoas no Antigo Testamento, aqueles eleitos, os salvos no Antigo Testamento. As pessoas às vezes olham para o Antigo Testamento como se o povo de Israel sempre tentasse justificar a sua fé pelas obras. Então eu vou fazer obras, eles colocavam a esperança da salvação pelo que eles faziam. E eu quero te dizer uma coisa, para você não ser esse tipo de pessoa, não era assim entre todo o povo.
Muitas pessoas no Antigo Testamento, os profetas, os pais, Abraão, Isaac, Jacó, as pessoas, o povo de Deus colocava a esperança naquilo que Deus iria fazer e não naquilo que elas poderiam fazer para Deus, mas naquilo que Deus poderia fazer por elas. Então elas olhavam da história delas para o futuro. E lá no futuro elas contemplavam, regozijavam, imaginavam um dia da salvação, o Messias prometido. É isso que os profetas vão dizer. O dia do Messias, o dia do Salvador, o dia do servo sofredor. Eles olhavam para esse dia onde Deus de fato ia restaurar a humanidade, ia estabelecer o seu povo, ia habitar entre nós, ia restabelecer tudo. Onde nós iríamos servir a Deus, onde nós iríamos subir, gente de todas as nações ia subir no Monte Santo de Deus para contemplar a glória de Deus. Então eles olhavam para as promessas futuras. E nós? Nós olhamos para trás. Nós olhamos para trás porque nós olhamos para mais de 2000 anos atrás, para o Filho de Deus, oferecido como Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a nossa fé está estabelecida nesse fato de que Jesus nasceu entre nós, habitou entre nós, como diz João capítulo 1, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, ele foi até a cruz, se entregou por nós, nos substituindo, assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa condição e provocando para nós o que? Libertação, justificação. E nós olhamos para trás, para aquilo que aconteceu no passado e depositamos a nossa fé. E aquelas pessoas do Antigo Testamento olhavam para frente, ou seja, Jesus é esse ponto de convergência da história. Toda a história, futuro e passado, apontam para o quê? Para aquele momento da cruz. Você percebe isso? Essa é a beleza do Evangelho. Abraão já havia contemplado o dia do Messias, do Cristo, do nosso Senhor, e ele havia o que? Se regozijado, a alegria dele, a esperança dele estava nesse dia. E agora essas pessoas estavam experimentando o dia do Senhor, e não conseguiam ter a mesma alegria que Abraão teve. Isso aqui, gente, ler isso aqui não é fácil. Porque como assim a salvação estava diante dos olhos deles? A salvação estava falando com ele. O Salvador, o Messias, o Salvador estava diante deles e eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam amar, eles não conseguiam desejar, eles não conseguiam repousar, descansar nessa verdade. Então o grande conselho, a grande advertência essa manhã é, diante das palavras de Jesus, reconheça a sua miséria, o seu pecado. Faça uma oração: Deus, me dê ouvidos para ouvir, olhos para ver. Me dê um coração para amar e me dê capacidade de obedecer e viver diante desse Deus, desse Jesus que está sendo revelado nessa história. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Porque Abraão, de alguma maneira, experimentou isso por ruídos, por uma sombra, por uma imagem não completa, mas nós temos uma imagem completa diante dos nossos olhos, de quem Ele é. O Salvador tem nome, o nome dele é Jesus, nasceu de uma garota, uma virgem, viveu entre nós, foi perseguido entre os seus, mas morreu, foi até a cruz, permaneceu lá, fez uma oração: Pai, por aqueles que não estão aqui, aqueles que vão crer, guarda-os, para que a gente possa ser um com Ele e a gente possa então ser ligado a essa relação com Deus, né? Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Da mesma maneira que Deus se revelou a Moisés na sarça, Jesus está se revelando agora. Mas diferente de Moisés, essas pessoas não conseguem perceber. Essas pessoas não têm esse desejo de saber quem é este. Quem é este que me fala? Quem é esse? De fato é Deus. Se eles percebessem o que nós percebemos hoje, e olha só o peso disso e o temor que isso deve trazer no nosso coração, se eles percebessem que era o Filho de Deus, o próprio Deus falando com eles, não haveria outra coisa a se fazer senão prostrar diante dele, adorá-lo e dizer: você é aquele a qual todas as Escrituras dizem. É você, chegou o dia.
É como diz, né? Como muitos relatos bíblicos dizem, né? De que eles viram a Deus, eles viram Jesus. De que estava lá a salvação e isso é suficiente. Esse é o momento mais importante da vida de uma pessoa, quando ela consegue olhar para Jesus e contemplar. Os judeus aqui, essas pessoas, elas simplesmente endureceram seu coração, pegaram em pedras e desejavam matar Jesus, mas Jesus simplesmente no meio deles desaparece, some dali, foge dali. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora. Em um momento futuro da nossa série de exposição, se Deus der graça, a gente vai entrar nesse assunto. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas estavam o tempo todo tentando matar Jesus, como se isso pudesse ser uma maneira de parar a obra de Jesus, de intervir naquilo que Deus ia fazer, como se eles pudessem modificar o futuro, entendeu? Mal sabiam eles que é por meio da morte que nós encontramos a vitória, que é por meio da morte de Jesus que o Rei é estabelecido sobre nós e a salvação ela é garantida por meio da morte. Gente, isso é sensacional, porque a maldade, Deus pega a maldade daquelas pessoas e através dessa maldade Ele revela algo glorioso diante dos nossos olhos. Primeira coisa que você tem que perceber essa manhã: se Deus não tivesse abrido os seus olhos, você seria como um desses judeus. Ao escutar a palavra de Deus, o seu coração estaria endurecido. Você sentiria enjoo, o coceira, você ia preferir ficar na mentira, uma vida de ilusão. Então, a primeira coisa é: Deus, obrigado. Ter um coração grato. Reconhecendo que você era pecador, de que você tinha realmente uma inimizade contra Deus, mas o véu foi tirado, entendeu? As barreiras foram destruídas. E agora você não é mais essa pessoa que é obstinada contra Deus, mas você consegue perceber o Messias. Então a gente vai para a segunda coisa. O Catecismo de Heidelberg fala, né, o que eu preciso saber para viver e morrer no fundamento que é Jesus. Primeiro, eu preciso saber qual é o tamanho da minha miséria. Qual é a minha miséria? Segundo, como sou salvo dessa miséria, dessa condição de pecado. E o terceiro é como ser grato. Então, se você viu a Cristo, se você foi salvo, se você consegue crer, se você deseja obedecer, se você ama Jesus, agora busque uma vida de gratidão, uma vida que é um mini culto, vamos dizer assim, a Deus. Você oferece louvor, adoração, culto, serviço o tempo todo, integralmente, na sua vida comum e diária. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na criação dos filhos, no empreendedorismo. Tudo o que você faz deve ser feito em nome de Jesus e na gratidão de que você era pecador, mas agora você foi salvo pela graça de Deus. Jesus, eu vivo em louvor a quem Tu és. A minha vida não está pautada no que eu faço, mas eu faço isso aqui por causa daquilo que o Senhor fez por mim, da salvação. A minha vida ganhou sentido, a minha vida ganhou cor e sabor. Agora eu posso viver com uma alegria, com uma esperança no futuro, porque eu fui livre, eu fui liberto do pecado, o pecado não tem mais poder sobre mim, eu não estou mais condenado à morte eterna, pelo contrário, vida eterna está para mim. O reino de Deus, a alegria que eu fui salvo pela graça de Deus, meus pecados foram perdoados, eu fui colocado agora dentro de uma família, eu faço parte de um reino, agora o Senhor não mais está com a ira acesa contra mim, mas agora é o seu amor para mim, então eu sou grato por isso, e eu quero viver essa vida que te honre, essa vida que te glorifique, essa vida reta diante do Senhor, essa vida na verdade, uma vida que é um contraponto à mentira do mundo, a vida como o mundo vive, eu quero viver uma vida santa, reta, uma vida que é determinada, uma vida que está dentro da liberdade que o Senhor propôs para a gente na palavra de Deus. Amém?